E desde domingo, o Cruzeiro está com uma programação especial em homenagem à Revolução Constitucionalista. Hoje de manhã teve cerimônia no Mausoléu dos Ex-Combatentes. E amanhã, a partir das 8h30, tem hasteamento das bandeiras e, na sequência, o tradicional desfile cívico. A concentração é na Praça Doutor Antero Neves Arantes e o palanque oficial ficará em frente à Escola Arnolfo Azevedo. O Band Cidade convida você agora a uma viagem no tempo para conhecer a história de brasileiros que estiveram no fronte na Segunda Guerra Mundial. Tudo isso está aqui bem pertinho da gente. Nessa reportagem você vai ver um pouco do que é o Museu do Exército em Caçapava. Logo na entrada do espaço cultural, uma bandeira do exército alemão durante a Segunda Guerra. Uma suástica verdadeira, que ali representa a vitória da tropa brasileira em uma das batalhas em solo italiano. No mundo, existem apenas 4 dessas. A ordem que se tinha na Segunda Guerra era que as bandeiras nazistas elas fossem todas queimadas, devido ao significado dela e tudo que ela trazia. Na Batalha de Fornovo de Taro, que foi uma das maiores rendições dos soldados brasileiros sobre o exército alemão, um soldado brasileiro, depois de toda a captura, ele pegou a bandeira nazista e trouxe ela aqui para a gente. E a gente mantém no nosso acervo para continuar a memória de todo o significado, tudo que ela traz para a nação, né? Uma das salas do museu tem em exposição armas usadas pelo Exército Brasileiro desde 1865, como esta da Guerra do Paraguai. Cada uma delas traz uma história diferente, hoje contada assim. E apesar da frieza da guerra, muitos soldados ainda tinham ânimo para algumas brincadeiras. Quem vê essa metralhadora, por exemplo, nem imagina que ela até hoje é conhecida como Lurdinha. Devido à cadência de tiro que ela tinha, os brasileiros ficaram muito impressionados, que era 1.200 tiros por minuto na época, era uma evolução. Então, eles começaram a associar com uma das esposas que falava muito rápido também. Aí começaram a falar, parece a Lurdinha, aí nessa pegou. O Espaço Cultural do Regimento Ipiranga, em Caçapava, tem mais de 2.000 itens da Segunda Guerra Mundial. Roupas, capacetes, medalhas, armas, objetos que foram usados pelos soldados brasileiros entre 1944 e 1945, em batalhas na Itália contra o exército alemão. Os brasileiros se juntaram aos americanos para derrubar o nazismo. São 6 salas cheias de história. Uma delas exclusiva de objetos que pertenceram a soldados alemães. Os brasileiros trouxeram esses objetos das batalhas contra os alemães como uma forma de glorificar suas vitórias. E a gente mantém aqui como meio de uma homenagem e manter viva toda essa memória dessas vitórias dos brasileiros. 25.334 brasileiros participaram da Segunda Guerra Mundial em batalhas lá na Itália. Claro, é muita história para contar. E nós vamos contar aqui uma das curiosidades. Quando os brasileiros saíram aqui do Brasil e chegaram na Itália, eles estavam usando essa jaqueta aqui, ó, que fazia parte do uniforme. Só que ela era muito parecida com a jaqueta dos alemães. Aí os brasileiros passaram a usar essa outra jaqueta aqui, ó, dos americanos. A maioria desses objetos de guerra veio para cá por doação das famílias dos soldados. Mas muita coisa está no Exército desde a volta deles, em 1945. Outras vieram depois. É o caso dessa santa, Nossa Senhora de Lourdes, que foi encontrada por um soldado brasileiro em meio a escombros, lá na Itália, quando a guerra acabou. Ela estava intacta e eles entregaram para uma igreja. Anos depois, freiras italianas vieram ao Brasil e entregaram a imagem aos soldados que a encontraram. Hoje ela está aqui e é a padroeira do 6º Batalhão de Infantaria. Este museu ele é concebido dentro dessa expectativa mesmo de contribuir, não apenas para preservar a memória merecidamente dos nossos pracinhas, mas a sociedade precisa saber que o Brasil foi à guerra, que os brasileiros morreram na guerra, que os italianos são gratos por isso. O batalhão esse ano completa 100 anos instalado em Caçapava. Mas claro que as histórias contadas aqui no Espaço Cultural são mais antigas. Histórias individuais de soldados que ajudaram a construir uma única história, a do Brasil.
Olha, o museu funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados, das 9 da manhã às 5 da tarde. E está aberto hoje e ficará aberto amanhã também durante o feriadão. Então, uma ótima dica de passeio. É só agendar. O telefone é o 3652-6057. A seguir, uma boa pedida para aquecer esse frio, hein? Os caldinhos, os preferidos de muita gente. A gente volta em instantes, agora 1h09.